Olá, sejam bem-vindos à continuação da aula de Fisiologia do Exercício sobre exposição ao frio e elevada altitude. Se tudo der certo, a gente ainda trabalha hoje com microgravidade. Vamos falar do espaço, vamos falar dos sonhos aí de um monte de gente em pisar em Marte, pisar na Lua, ir para o espaço, né? Então vamos falar disso tudo hoje, se tudo der certo. Então, relembrando o que a gente viu semana passada, a gente tem aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Queria saber como é que eu tiro essa barrinha daqui. É, bom, eu acho que eu fiz besteira aqui, velho. Piorou, ficou pior aqui para mim. Caraca, agora melhorou. Vamos lá. Então, a gente viu na semana passada, né? A gente tem uma série de adaptações para tentar manter a temperatura central e permitir uma redução, uma manutenção da vida, manter fluxo sanguíneo, manter nutrição, manter oxigenação, manter o calor, manter as células funcionando das regiões mais vitais, então mais do centro do corpo, né? A gente tem um aumento de metabolismo de até 1,5 vezes. Esse aumento do metabolismo ele está mais ligado a, ao aumento proporcional na oxidação de lipídios como fonte de energia, principalmente quando a gente está em atividade física. Então, em atividade física, a gente vai oxidar mais lipídio do que outras fontes se houver uma exposição alta ao frio, né? E a gente vai ter o tamanho do corpo e a composição corporal influenciando. Não, congelamento das extremidades foi a última coisa que a gente conversou, né? A gente viu que existem diferentes tipos de congelamento, começando pela parte mais superficial e indo até as regiões mais internas, levando à necrose dessas partes. A gente falou até que essa parte aqui não responde, não tem percepção tátil, a gente tem uma perda funcional porque os neurônios morreram e esse tecido está morto, esse tecido preto, né? E nessa imagem a gente vê algo que pode ser recuperado. Bom, aqui eu mostrei para vocês que é um binômio, temperatura e velocidade do vento, para influenciar essa questão do congelamento. Quanto maior for o vento e mais baixa a temperatura, maiores são as chances de congelamento das extremidades, né? E aqui tem uma imagem que ilustra para a gente o que é a velocidade do vento. Então, uma brisa fraca está em torno de 5 quilômetros por hora, 5 metros por segundo, né? Ou 13 a 18 quilômetros por hora. Quando a gente pensa num vento mais forte, né, a gente tem aí algo em torno de 35, 30 quilômetros por hora. Um vento forte está a 54, até 54, aqui é uma brisa forte. Uma ventania já chega a 65, uma ventania forte a 77 quilômetros por hora, e a tempestade chega na casa dos 90 por hora. 90 quilômetros por hora. Não está vendo a apresentação? Não está vendo nada aqui? Eita. Eu só vejo você, eu, pelo menos. Não sei se o resto está vendo a apresentação. O resto da turma me vê Eu também? tô vendo. Eu tô conseguindo. Apresentação, é? Talvez tenha que minimizar Tá, então Eu pode também ser. tô vendo. Tá, a parte da foto que o professor tá aparecendo. erro, tá bom. Então, vamos lá, então vou seguir. Sérgio, com essa pausa, posso te falar uma coisinha? Pode, claro. Eu fiz o pedido de acesso de várias aulas, porque eu percebi que eu só tinha acesso a uma, eu queria revisar todas. Aí talvez você receba várias mensagens. Tudo bem. Vou Tá dar uma bom, olhada lá. obrigada. Márcia está falando aqui que já conseguiu acertar aqui tudo.
Entendi. Bom, então, vamos lá, vamos seguir. Então, a gente tem aqui um dos problemas da exposição aguda ao frio, né, até mesmo crônica, né, é a hipotermia. E a hipotermia é uma incapacidade hipotalâmica de manter a temperatura corporal. Então, a gente já viu que a gente consegue manter a temperatura corporal, seja reduzindo a temperatura do corpo ou aumentando a temperatura do corpo, dependendo da situação. Então, na aula passada, a gente viu o caso da hipertermia, que é quando a temperatura corporal sobe muito. Hoje, a gente está focado na temperatura baixa, que é o quadro da hipotermia. Então, numa situação em que a temperatura corporal ela começa a baixar, a partir de 34 graus e meio, ou seja, abaixo de 34 graus e meio de temperatura interna, existe uma incapacidade hipotalâmica parcial, ou seja, está muito difícil de manter a temperatura corporal. Abaixo de 29,5 existe uma incapacidade hipotalâmica total, ou seja, o nosso corpo não consegue mais responder, vai depender da temperatura externa se o sujeito vai a óbito ou não. Então, se ele se mantém numa temperatura externa muito baixa e a temperatura corporal dele vai descendo de forma praticamente matemática, igual a gente vê na física, no estudo dos corpos, naquela parte de calorimetria, né, em que vai depender do calor específico, da variação de temperatura e pouquíssimo da sua produção interna de energia. E o óbito ele ocorre normalmente entre 18 e abaixo de 25 a 18 graus Celsius. Porém, existem casos na literatura, como tem aí no vídeo, que vocês podem assistir posteriormente, né, de relatos de pessoas que morreram, tiveram morte, ou seja, uma parada cardíaca por um período de tempo longo, né, e conseguiram retornar por conta, por conta de um aporte médico suficiente e adequado em relação à elevação da temperatura de forma gradual, ali, controlada, para recuperar todos os tecidos e todas as funções, né? E aí eu lembro que na aula passada a gente chegou até a conversar um pouco se existem sequelas ou se não existem sequelas. Quando você tem uma hipóxia em temperatura ambiente, isso vai gerar muito mais sequelas do que se você está numa condição de congelamento. Lembra? A gente até conversou que no caso de um sujeito diabético, por exemplo, ele tem mais proteção à baixa temperatura, ao congelamento, do que um indivíduo com uma normoglicemia ou até mesmo com uma hipoglicemia. Quando a gente relaciona isso com o esporte, a gente tem uma questão importante aqui, que é a seguinte: quando você está realizando atividade física, principalmente durante um período de tempo mais longo, exposto ao frio, a tendência é que sua glicemia fique muito baixa. E isso é algo que prejudica, que reduz as suas chances de sobrevivência em caso de hipotermia, né? Então, ter uma glicemia mais alta ajuda a reverter uma hipotermia, a proteger mais as células e com uma melhor recuperação, né? Nesse vídeo aí, que é uma reportagem, né, relatando o que aconteceu com jovens na Dinamarca, eles estavam numa embarcação, eram 13 adolescentes, se não me engano, mais os professores, as professoras. A embarcação virou, a água estava numa temperatura muito baixa, né? E 7 deles conseguiram, depois de morrer, clinicamente morrer pela parada cardíaca, voltar, né? Então, nessa situação, eles não estavam em atividade física. Então, isso acredito que seja um dos fatores, um dos vários fatores que contribuiu também para ter mais chance deles retornarem, né? Bom, a gente conversou sobre a questão do pulmão também. Eu lembro que eu progredi aqui. A gente falou sobre o efeito cardiorrespiratório. Então, a parada cardíaca resulta da inibição do nodo sinusal. O nodo sinusal para de funcionar. E aí, quando ele para de funcionar, o fluxo sanguíneo para o pulmão para, né? Mas a capacidade respiratória ainda é mantida, ou seja, ainda existe capacidade de troca no pulmão. Porém, se não tem fluxo sanguíneo, essa troca não vai acontecer eficientemente a ponto de distribuir essa oxigenação também para o resto do corpo. Então, o que acontece é que o pulmão, por conta do aquecimento do ar,
ele não congela. Pode congelar o nariz, pode congelar a via aérea superior, mas ele em si, o pulmão não vai congelar, né? Isso foi algo que, se não me engano, eu acho que a gente conversou sobre isso semana passada, não conversamos? Acho que sim, me lembro disso sim. Né? Que a gente estava conversando que Lembrei, o nariz pode congelar, né? Mas o pulmão não. sim. Tá? Bom, então progredindo aqui, ó. Se você começa a fazer exercício físico no frio, né, a produção de calor das contrações musculares atenua o impacto do frio. Então, se você está, por exemplo, correndo, né, ou você está remando, esquiando, alguma coisa assim, você está se expondo a uma atividade física no frio, o calor que você produz com as contrações musculares, isso vai atenuar o impacto do frio externo, né? Mas existe uma perda de força e existe uma perda de destreza, principalmente manual. A capacidade de movimentar os dedos e controlar bem essa movimentação, ela se perde um pouco por conta dessa hipóxia das extremidades. Então, se você perceber, quando está muito frio, por exemplo, você vai para Itaipava, aí você está de manhã cedinho, sem luva, aquele frio ali, você está ali no inverno e tal, você percebe que às vezes as articulações doem um pouco, é um pouco mais difícil de você executar alguns movimentos com a mão, porque está muito frio, está com pouquíssimo sangue, então esse controle de contrações musculares está dificultado, né? É diferente, por exemplo, quando você fala assim, eu gosto de malhar na academia quando o ar-condicionado está bem forte, porque nesse friozinho eu me sinto mais forte. Esse não é o frio que a gente está citando aqui. A gente está citando um frio mais extremo. Então, a gente está citando temperaturas muito baixas, abaixo de 10 graus Celsius, mais próximos a zero, ou até mesmo temperaturas negativas. Aquele friozinho ali do ar-condicionado da academia, no máximo estão uns 20, 19, 18 graus Celsius. Dificilmente vai abaixo disso, né? Então, é uma situação diferente. Ali a gente está falando dentro de uma faixa confortável termicamente, e aqui a gente está falando de uma faixa desconfortável, de uma temperatura muito baixa, né? Ocorre maior oxidação por conta da elevação de catecolaminas, então o frio é estressante. Eu vi uma reportagem essa semana dizendo que aumentou o turismo em Penedo, em Gramado. Esse tipo de exposição ao frio que as pessoas buscam, assim, não, eu vou para Campos do Jordão, eu vou para a Serra Gaúcha, eu vou para a nossa serra mesmo, aqui, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, né? Quando você está buscando esse frio, você não está se expondo de verdade ao frio extremo. Você não vai, por exemplo, sair para correr às 5 horas da manhã só de tênis, short e camiseta, né? Então, esse frio que a gente está citando aqui é um frio em que o indivíduo se expõe efetivamente a ele e não é um frio confortável, não é um frio gostoso, não é aquele frio que você vai ligar uma lareira e ficar ali embaixo da coberta com alguma pessoa agradável e tudo mais. Não, é um frio que você treme, é um frio que você sente que tem perda de sensibilidade, você não consegue sentir as coisas adequadamente nas pontas dos dedos, no nariz, o seu pé, você sente um certo formigamento, porque o fluxo sanguíneo já está muito incompetente. É esse tipo de frio que a gente está citando aqui, né? Bom, então, aí a gente sai um pouco do frio e já começa a entrar em atividade de montanha, né? Existem uma série de desportos que são praticados em montanha, e alguns deles são muito clássicos, como o snowboard, o trekking, a escalada, né? E a gente vai ver ao longo da aula de hoje as adaptações respiratórias, cardiovasculares, metabólicas a tudo isso, né? Bom, e aí aqui tem as medidas, né? Então, aqui a gente tem 2.500 metros, é normalmente a altitude do snowboard, o trekking pode chegar até 6.000 metros, né? E essa imagem aqui é uma imagem que eu acho interessante, que é uma imagem mais fidedigna da atividade fria exposta ao frio, né? Principalmente em altitude. A visibilidade é baixa, a quantidade de neve é muito alta, a quantidade de roupa que você precisa colocar também. Então, não é aquela foto bonita como várias outras que eu vou mostrar nessa apresentação. Aqui está muito mais fidedigno da realidade desses desportistas, né? Bom, só para a gente ter uma ideia do que são as elevadas altitudes que a gente vai conversar na aula de hoje, né? Então, próximo ao nível do mar, a gente está falando de até 500 metros, né? Para vocês terem uma ideia,
Nosso Pão de Açúcar, 391 metros. Corcovado, 710. Aqui eu vou estar falando só de altura, de altitude, e não de altura. Estou falando de altitude. Qual é a diferença aqui? A altura é da onde você está partindo até aquele pico. A altitude é em relação ao nível do mar. Por exemplo, quando você começa a subir, por exemplo, o Corcovado, né, você sobe ali, dependendo do caminho que você vai escolher, né? Eu vou seguir ali vou passar ali pelo túnel, vou chegar ali na... Como é que é o nome daquele bairro? O bairro que fica ali na base do Corcovado, como é que é o nome? Cosme Velho. Quando você começa a subir o Cosme Velho, você vai... Aquela rua ali é uma ladeira. Aqui, se eu estou falando da altura do Corcovado e eu estou partindo do Cosme Velho, não dá 710 metros, dá menos do que 710 metros, porque você já partiu um pouco mais do alto. A cidade do Rio de Janeiro fica em torno de 4 metros acima do nível do mar. O Pão de Açúcar está a 391 metros acima do nível do mar, não partindo ali do calçadão, da onde você vai pegar o bondinho. Então, por exemplo, na época que eu servi ali na Urca, a gente fazia de vez em quando uma corrida que a gente subia até esse primeiro topo aqui, onde tem a Noite Cariocas e tal, onde tem essa primeira parada do bondinho. Né? A gente subia pelo lado da reserva militar, que é o lado de trás aqui, não é esse lado, né? E aí a gente subia trotando ali numa corridinha dentro do possível ali na mata. Né? Isso daí, para o nosso estudo aqui, não é atividade em altitude. Isso daí está fora da atividade em altitude, porque a gente está no nível do mar, está dentro dessa faixa que é classificado como nível do mar. Ah, Sérgio, então significa que se eu tivesse escalado, né, pela parede rochosa aqui até o topo do Pão de Açúcar, isso não é considerado é uma escalada, mas não é uma atividade em elevada altitude? Correto. Ah, Sérgio, se eu resolver escalar, por exemplo, o Dedo de Deus. O Dedo de Deus é uma baixa altitude, tá? Entre 500 e 2.000 metros. Aqui, a gente já começa a observar uma série de características metabólicas que estão relacionadas com a atividade em elevada altitude. A partir daqui, a gente já começa a considerar assim. Agora, se eu for subir só o Pão de Açúcar, não. Já o Corcovado, né, se eu for escalar ali o Corcovado, for pelo paredão, a partir dos 500 metros, eu já vou começar a observar alguma resposta da altitude, da mudança de pressão parcial de oxigênio sobre o desempenho físico. Né? Mas não vai ser um efeito, que é o que eu estou nessa segunda fase aqui, não é efeito sobre o bem-estar. Você não chega ali em cima com dificuldade de respirar, independente de você ter feito atividade física ou não. Você pode até chegar ofegante ali, por exemplo, a gente chegava super ofegante no Pão de Açúcar, por quê? Porque a gente subia correndo, a gente não subia pela Cláudio Coutinho. A pista do Cláudio Coutinho ali, né, tem uma subida que é basicamente uma escadaria. Não, a gente subia pela mata, pelo lado que é da reserva militar. Então, a gente subia trotando mesmo e tal. Então, chegava lá em cima, ofegante. Era engraçado que a gente chegava lá em cima e os turistas olhavam assim, tipo, por que eles estão assim, né? Então, mas ali a gente chegava ofegante, mas não era ofegante por conta de uma pressão parcial de oxigênio baixa, não. A gente chegava ofegante por conta da atividade física. Então, não tem uma diferença por causa da pressão parcial de oxigênio. Tá? Já nesse segundo nível, a gente encontra. Só para a gente ter uma ideia, tá? Petrópolis está a 838 metros acima do nível do mar, né? E o Dedo de Deus, lá o topinho do Dedo de Deus, que está aqui na imagem, está a 1.692 metros. Então, o desempenho físico, ele reduz? Reduz. Ah, Sérgio, eu quero fazer uma corrida em Petrópolis. Vai ter uma discreta queda de desempenho físico muito pequena, né? Não vai ter alteração em relação ao seu bem-estar, mas se você resolve ir acima dos 1.500 metros, a gente já precisa se preocupar com as adaptações necessárias. Então, 1.500 metros é um ponto de corte interessante para a gente. Acima de 1.500 metros, a gente começa a observar
uma série de características que a gente vai descrever daqui a pouco, né, relacionadas com atividade em altitude. Bom, vamos subir para uma próxima categoria, que é a categoria de 2.000 a 3.000 metros. Isso é considerado uma altitude moderada. Efeito sobre o bem-estar dos indivíduos não aclimatados é percebido, né? Então, a gente percebe que se o sujeito não está bem aclimatado ali, não só a temperatura ambiente, mas principalmente em relação à pressão parcial dos gases, que é ali que já é notoriamente diferente, a gente vê um mal-estar, né? Redução da capacidade aeróbica máxima e do desempenho. Isso fica notório, inclusive, no repouso, né? O desempenho ótimo pode ou não ser restabelecido pela aclimatação. Então, se eu ficar morando aí em cima durante algumas semanas, pode ser ou não que eu recupere a minha capacidade máxima de desempenho físico. E quanto mais elevada a altitude, mais difícil é de retornar aos padrões originais. Essa aclimatação, a Luciane está perguntando aqui no WhatsApp, essa aclimatação da Granja Comari, né, que é o local onde eles ficam, é uma altitude maior do que a do Rio de Janeiro, como a gente viu no slide anterior, né? Mas para ter uma boa adaptação mesmo, eu precisava estar pelo menos a 1.500 metros. Aí a gente tem adaptações clínicas que influenciam verdadeiramente o desempenho físico, né? Ali é mais por uma questão de... Porque o hotel é um grande hotel, aquilo ali, né? Um hotel maravilhoso, a estrutura para treinamento, equipamento e tudo mais é perfeito, né? Aquilo ali ficou sob a administração do Exército durante um tempo, lá próximo das Olimpíadas, e aquilo lá é muito bonito mesmo, assim, muito confortável, inclusive. Serviço de alimentação lá, vocês não fazem ideia. Você coloca o que você quiser no cardápio e sai tudo perfeito, né? O pessoal trabalha lá com uma excelência muito grande, né? O mundo do futebol é assim de um modo geral, né? Mas o de lá é realmente muito bom. Bom, o desempenho ali, só vocês terem uma ideia, o Pico da Bandeira, né? Tá a 2.892 metros, né? Aqui o das Agulhas Negras tá a 2.791 metros. Então, aqui existe uma queda de desempenho importante, né? Por conta da diferença, por conta da altitude, né? Já uma altitude mais alta, mais elevada altitude, né? Tá 3.000 a 5.500 metros, né? Já existem efeitos adversos à saúde, né? Existe a doença da montanha, que fica muito clássica ela. Existe uma redução significativa no desempenho físico, mesmo após a aclimatação completa, né? Então, aqui a gente tem o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, fica lá no norte do país, né? Aqui a gente tem o Mauna Kea, né, que está a 4.700 metros acima do nível do mar, mas a sua altura total é de 10.203 metros. Então, notem que aqui tem uma diferençazinha, né? Aqui fica um arquipélago havaiano, né? A gente tem a altura dele, ou seja, do fundo do mar, onde ele se encontra, até o topo são 10.203 metros, mas a sua altitude, se você escalá-lo, ele vai a 4.207 metros. Exatamente isso, Luciane. O pessoal treina lá em Resende. Pode sentir o cheiro para ver se tá bom? Tá bom, sim. E aí tem aclimatação, tem toda essa repercussão metabólica que a gente vai ver hoje. Bom, o que é uma altitude extrema? A altitude extrema é aquela que, quando você pensa numa montanha, fala assim, uma montanha, a primeira coisa que vem na sua mente é o Everest. Então, acima de 5.500 metros, a gente está falando de altitudes extremas, né? Essas altitudes são incompatíveis com a vida humana. Sérgio, mas tem gente que consegue chegar até o topo do Everest. Sim, o sujeito ele não chega lá em cima e fala assim, não, eu vou botar uma casinha aqui, vou fazer um café com leite, vou ficar aqui olhando a paisagem. Não, ele chega lá em cima, quase morrendo,
quando coloca a bandeirinha lá, poluindo o ambiente, como esses escaladores de altitude extrema fazem, poluem o ambiente pra caramba, né? Vai lá, coloca uma bandeirinha ali em cima, tira uma selfie e desce. Ele não consegue permanecer ali muito tempo, principalmente se ele escolher um modelo de escalagem que é com o mínimo de equipamento, né? Bom, para vocês terem uma ideia, o Everest ele é o maior pico em altitude relativo em relação ao mar, tá? Mas como eu mostrei no slide anterior, o Mauna Kea, ou Kea, eu não sei pronunciar exatamente, porque faz um tempo que eu não convivo lá no Havaí, estou brincando, nunca fui para o Havaí, não. Ele tem 10.203 metros, então ele é mais alto, porém de altitude o Everest o supera, porque ele está acima do nível do mar, a 8.849 metros. Só que olha que interessante, esse dado que está aí no slide do lado da altitude, né? Então, o pessoal que vive em elevada altitude não vive na altitude extrema, não. Eles vivem na base dessas montanhas, né? Eles vivem em altitudes elevadas ou moderadas. Daqui a pouco eu vou mostrar as cidades, né? O valor que está ali do lado é o percentual de óbito para o pessoal que resolve escalar. Então, o Everest ele é o mais alto, mas ele não é o mais difícil de subir. Não vi esse documentário. Ela está citando aqui um documentário sobre um jovem que fez os 13 maiores picos. Não, eu não vejo nem muita sensatez nisso. Na verdade, eu não vejo muita sensatez em subir essas altitudes extremas, porque o risco de óbito é muito alto, né? Por exemplo, o risco de óbito no Everest é 1,5%. Então, quando as pessoas falam assim, eu subi o Everest, mas você não subiu o pior lugar possível. O pior lugar possível é o Annapurna, né? E em segundo lugar está o K2, né? O K2 tem 25% de óbito e o Annapurna tem 32% de óbito, né? O que significa isso? Significa que 25% das pessoas que tentaram subir morreram. E aqui 32% das pessoas que tentaram subir morreram. Exatamente isso. Só que não é a que mais mata. A que mais mata é a Annapurna. Não lembro de cabeça onde que fica. Mas é a que mais mata. São 32% de a incidência de óbitos. Bom, para vocês terem uma ideia aqui das alterações, que a gente está falando de cidades, aí me perguntaram sobre o Peru e tal, aqui tem uma imagem, né, que mostra nível do mar, aí aqui tem altitude de 1.600 metros, que é o Denver, 2.200 cidades do México, pico Pikes, que fica 4.300, e o Everest 8.041. O que eu preciso entender daqui? Primeiro, a temperatura média cai significativamente. Então, temperatura típica, né? Flórida, 15 graus, Denver, 9 graus, Cidade do México, 2 graus, o pico Pikes, menos 11, o Everest, menos 43. Se vocês retornarem lá para aquela imagem, menos 43 no Everest, olha aqui, menos 43, observem aí na tabela. Vou ficar na faixa de menos 40, menos 45. Aquilo ali é temperatura média, não significa que não chega a uma temperatura mais baixa, né? Então, vou botar aqui na casa do menos 40. Observem ali que somente na velocidade do vento de 5 km por hora, né? Estão vendo ali, menos 40, a coluna do menos 40. Né? Observem a legenda aqui embaixo. A legenda funciona da seguinte maneira. O azul mais escuro é o risco de congelamento em 3 minutos. Em menos de 3 minutos congela. Risco de congelamento intenso é em menos de 10 minutos, que é o azul, o segundo tom de azul mais forte aí. Né? E o alto é em menos de 30 minutos. Então, se você está no topo do Everest, né, na melhor das condições possíveis, é a velocidade do vento ali abaixo de 5 km por hora, né?
temperatura ambiente menos 40, risco de congelamento em menos de 30 minutos. Então, o que significa isso? Que a sua pele, o que tiver exposto ali, a massa, o pedacinho da maçã do rosto está exposto entre o óculos, o gorro, a máscara e tudo mais, tem um filetinho de pele aparecendo ali. Aquele filetinho de pele ele vai congelar em menos de 30 minutos, na melhor das possibilidades. Se tiver um vento moderado, tá? Ele congela em menos de 3 minutos. Por isso que o risco de óbito é alto. Então não dava, o homem primitivo não chegava a uma altitude dessa, era impossível. Tá? Então a gente só consegue chegar ali, dar um oi, oi, tchau. Tá? Aí você fala assim, Sérgio, mas quando eu viajo de avião, a altitude também é extrema. Sim, mas aí você está num ambiente pressurizado, controlado, em que a pressão parcial de oxigênio ela é relativamente mantida, né? Pressão atmosférica mantida, então isso faz com que você se sinta, na maioria das vezes, bem. Né? Então, tem pessoas que se sentem mal no voo e tudo mais, mas é um número relativamente pequeno de pessoas, a grande maioria das pessoas não sentem grande coisa. Tá? Bom, o que é importante para a gente entender nesse slide aqui? Ó? O percentual de oxigênio no ar, tá? Ele se mantém relativamente constante, mas a pressão parcial de oxigênio ela cai significativamente. Então, o que acontece é que a pressão, quando a gente fala de gases, é como se eu estivesse falando da concentração. A proporção dos gases se mantém a mesma, praticamente a mesma. Agora, a pressão, ou seja, a força com que esse gás tem na intenção de ser captado pelo seu sangue, diminui muito. O valor usual está em torno de 160 e ele vai parar próximo a 50. Para você conseguir... Professor, Oi, pode falar. pode repetir, por favor, essa parte? Então, uma coisa é o percentual de moléculas no ambiente. Vou fazer o seguinte, olha só. Qual é a proporção de polegar em relação ao número de dedos que eu tenho na minha mão? Dos 5 dedos aqui, 20% é polegar. Isso. Se eu tiver 10 dedos, qual é o percentual de polegar que eu tenho em relação ao número de dedos aqui? 40? 2 em 10. Continua 20%. Ih, professor, não entendi. Vamos lá. Eu tenho 10 dedos na mão. Uhum. 10 dedos na mão. Tenho 2 polegares. Se eu tenho 2 polegares, significa que eu tenho 2 dedos polegares em 10 dedos no total. Então, eu tenho 20%. Isso. Ah, tá. 2 em 10, 20%. Tá? Isso daqui seria o equivalente a gente estar ao nível do mar. Tá? Ao nível do mar, a gente tem um percentual de oxigênio na casa de 20%. Só que eu tenho muitas moléculas aqui. Quando eu vou lá para o Everest, esse percentual se mantém o mesmo. A diferença é que eu tenho um menor número de moléculas, que é o que eu estou fazendo agora. Agora eu só estou expondo uma das minhas mãos. Se eu tenho 5 dedos e desses 5 dedos um é polegar, o percentual continua o mesmo. É 1 sobre 5 que continua em 20%. A diferença é que o número de moléculas caiu. Ah, entendi. Então, a concentração de dedos diminuiu aqui na imagem. Eram 10 dedos na imagem, agora são 5 dedos na imagem. O percentual de polegar em relação aos outros dedos se manteve o mesmo. Então, por isso que a gente não analisa em percentual de oxigênio. Porque se eu falar em percentual de oxigênio vai ser o mesmo em todos os ambientes. E aí é mais sensato eu falar em pressão parcial do gás. Ah, Sérgio, então o que significa isso? Significa que a concentração de oxigênio, ele chama de pressão parcial porque a pressão atmosférica total é resultante da soma da pressão de cada um dos gases ali presentes na mistura.
Então, a pressão parcial de cada um dos gases somadas vai dar a pressão total. Então, a gente fala de pressão parcial de oxigênio, ou na prática a gente fala de pressão de oxigênio, né? E a gente vê que a quantidade, essa pressão, cai significativamente. Conforme a pressão ela vai caindo, isso dificulta a capacidade de troca gasosa. Por quê? Para trocar os gases, para, por exemplo, captar oxigênio, eu preciso ter uma diferença de pressão. Se não tiver diferença de pressão, nada vai acontecer na sua vida. Se não tiver alguém fazendo uma pressão ali, você tem, vamos falar, por exemplo, de estudo, né? Tem gente que nesse momento está sentado assistindo a minha aula. Mas se não houvesse uma pressão externa, por exemplo, se não houvesse uma mãe, se não houvesse um pai ali, se não houvesse uma pressão social, ou se não tivesse uma pressão interna de, não, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso e tal, as outras forças que são contrárias, elas ganhariam. Então, o que você vai fazer depende dessa variação de pressão. A gente pode brincar falando dessa forma, né? Então, eu vou ter o oxigênio indo parar no sangue. Se eu tiver mais oxigênio, ou seja, se a pressão parcial de oxigênio for maior no alvéolo do que no meu sangue. Se eu estou no nível do mar, eu estou aqui como estamos hoje, né? A quantidade de oxigênio no ar ela é abundante. A pressão parcial de oxigênio no ar é abundante, 160 milímetros de mercúrio. A pressão parcial lá na Cidade do México, não vamos nem falar da Everest, vamos falar da Cidade do México. Você vai lá para a Cidade do México, você tem uma pressão parcial de 122. Significa o quê? Que a força com que o oxigênio quer passar para o seu sangue é mais baixa. Significa que vai ser mais difícil captar o oxigênio. Se é mais difícil captar o oxigênio, eu tenho duas possibilidades. Ou reduzir a quantidade de oxigênio no meu sangue para fazer com que a diferença se mantenha igual, ou eu vou fazer com que esse sangue circule mais nas áreas de troca. Já que eu não tenho uma velocidade de troca alta, pelo menos eu tenho que ter uma velocidade de fluxo sanguíneo alta ali para fazer com que a oxigenação seja suficiente para a minha demanda metabólica. Ó. Tudo bem esse conceito? Sim, professor, obrigada. Tá? E toda vez que a gente estiver falando de altitude, elevada altitude, a gente está falando de temperatura baixa. Porque como a gente pode ver na última linha do quadro, a temperatura média ela vai caindo. Vai caindo. Quanto mais elevada a altitude, mais baixa é a temperatura. Não? Bom, voltando aqui para comentar o que a Juliana estava falando no WhatsApp, ela fala aqui, ó, lembro que no documentário falava que esse rapaz tinha uma capacidade física diferenciada. Então, para conseguir tolerar essa elevada altitude, a gente precisa suprir, a gente precisa contornar uma série de características para ter sucesso. Uma delas é a capacidade de oxigenação. Imagina esse rapaz que subiu esses diversos picos. Se ele tivesse tido Covid e por conta da Covid tivesse uma sequela pulmonar, ou seja, com uma menor área possível de troca gasosa, ele teria que compensar isso com uma frequência cardíaca muito mais alta. A troca gasosa seria muito mais difícil. Portanto, as chances dele não conseguir subir todos esses picos mudaria muito. Então, um dos fatores é a área disponível para troca gasosa. Se você tem uma boa capacidade pulmonar, ou seja, se você tem uma boa área pulmonar, se você tem uma boa área funcional, né, eu não estou falando só de tamanho, mas também de área útil pulmonar, isso te ajuda a sentir menos o efeito da elevada altitude. E a gente tem os sintomas variando de acordo com a altitude. Entre 2.400 e 3.000 metros por mais de 4 horas, o indivíduo tem fadiga, ele fica cansado. E esse cansaço está muito relacionado com aumento de frequência respiratória e frequência cardíaca. Você precisa respirar mais, ou seja, ventilar mais, para conseguir uma boa troca gasosa. Está no Netflix que a Juliana está mandando aqui, 14 montanhas, 8.000 metros e 7 meses. Pô, maneiro, vou dar uma olhada depois.
Deve ter umas imagens bem bonitas nesse documentário. Né? Bom, então, essa fadiga ela está muito relacionada com isso. Quando sobe para 3.000 ou 4.500, por 2 horas você já encontra fadiga, sonolência, cefaleia e julgamento debilitado. Ou seja, você fica com muito sono, com muito cansaço, fica com dor de cabeça, a sua capacidade de tomar decisão fica prejudicada. De 4.500 a 5.400 metros, já por 30 minutos, nota que os tempos estão caindo. Tá? Existe um excesso de confiança que é resultado da sua incapacidade de fazer um bom julgamento. Seu raciocínio, memória, coordenação motor e visão ficam debilitados. Você tem uma perda de capacidade de raciocinar, a sua memória fica ruim, a coordenação motora também, a visão fica muito debilitada, independente do que está acontecendo no ambiente. A visibilidade, às vezes, numa elevada altitude é muito baixa por conta de nevasca, por conta do ambiente. Né? Mas isso eu estou falando independente da condição climática ali, você já tem uma perda de visão, a sua visão fica difícil. Né? E, por fim, a síncope. Síncope é o desmaio. Né? A tendência aqui, quando o sujeito está nessa elevada altitude, é que ele não consiga perceber o real risco que ele está se expondo. Ele tem uma confiança que é insensata, não consegue raciocinar adequadamente, né? Sua coordenação motor e visão estão debilitadas. Então, existe uma tendência, inclusive, dele se perder, tá? Porque ele não consegue observar adequadamente os pontos de referência, quando existem, né? E ele está com dificuldade de raciocinar e também de lembrar das coisas. Né? Se ele desmaia sem um suporte de nenhuma outra pessoa, a tendência é que ele vá a óbito. Isso eu estou falando de um tempo muito curto. De 5.400 a 7.000 metros, a gente observa perda de controle muscular, perda de senso crítico, memória, capacidade de decisão, tudo muito prejudicado. E existe uma alteração emocional junto com isso tudo. A gente chama de explosões emocionais. Né? Repetição de movimentos sem controle. Né? E entre 7.000 metros por 4 minutos, 4 a 6 minutos, ou 8.000 metros por 1 a 2 minutos, existe perda da consciência. A gente simplesmente não consegue ficar ali sem desmaiar, sem perder por completo a sua consciência. Então, quando eu falo para vocês que viver nesse ambiente é impossível, é porque não tem condições, a gente não consegue sem auxílio de nenhum outro recurso, cilindros de oxigênio, máscara, roupas e tudo mais, você não consegue sobreviver nessa altitude. Tudo bem? Tranquilo? Uma das coisas que a gente precisa ter em mente, aí eu vou combinar a atividade física, é que você precisa transportar a sua carga. Você não consegue subir o Everest em um dia. Você precisa de paradas em acampamentos intermediários, né? Isso vai te ajudando, inclusive, a aclimatação, e a gente vai debater um pouco sobre isso daqui a pouco. Né? Você precisa transportar a sua carga, você precisa transportar o seu alimento, você precisa transportar combustível, você precisa transportar ali tudo que é necessário para você sobreviver ali. As instalações são extremamente desconfortáveis, e quanto mais você sobe, mais frio é. E ainda existe uma outra questão que você está isolado. Isso bate um certo pavor em algum momento, porque se der alguma coisa errada, você depende das pessoas que estão ao seu redor, que normalmente são poucas, que vão topar essa missão contigo, né? E não tem muita ferramenta de comunicação que funcione bem nessa elevada altitude. Né? A partir de 1.500 metros, que é aquele ponto de corte que a gente definiu anteriormente, existe uma queda de 3% na capacidade física a cada 300 metros que você vai subir. Claro que o valor ele vai oscilando com a adaptação, vai oscilando com a sua capacidade física prévia, mas vai cair, o desempenho físico vai cair. Conforme você vai subindo, a gente encontra alguns resultados. O primeiro deles é o aumento da frequência cardíaca em repouso. Seu coração ele bate
de uma forma acelerada para compensar a menor capacidade de troca. Aí você pensa assim, Sérgio, a frequência cardíaca subiu, legal. Isso vai produzir mais calor, isso vai me ajudar? Sim, mas em compensação, isso vai reduzir aquela margem que a gente já vem conversando anteriormente, do quanto que eu posso incrementar o nível de atividade física. Lembra quando a gente estava falando lá atrás sobre capacidade cardíaca de um sedentário, de um indivíduo fisicamente ativo? E eu mostrei para vocês que da frequência cardíaca de repouso, a gente só vai conseguir subir até a frequência cardíaca máxima. Se sua frequência cardíaca em repouso está elevada, o quanto que tem até a frequência cardíaca máxima vai definir o quanto que você pode incrementar a intensidade dessa atividade física. Então, se lá na parada, sentado, esperando o gelo virar água para você poder beber, né, que é o que está mostrado aí na figura, enquanto você está cozinhando ali, né? A sua frequência cardíaca está alta, significa que você não vai conseguir correr, você não vai conseguir fazer uma série de atividades físicas que você fazia anteriormente. Não, por quê? Porque sua frequência cardíaca já está mais próxima, sem fazer nada, da frequência cardíaca máxima. Sérgio, está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode perguntar. Ah, sim. Tem alteração na taxa metabólica basal? Sim, a taxa metabólica basal ela vai subir, né? Ela sobe por conta do frio, né? E ela sobe por conta dessas adaptações que a gente precisa em função da baixa pressão parcial de oxigênio. Então, é um ambiente em que o seu gasto energético basal vai subir muito. A gente está falando aí, a gente viu até 1,5 por conta do frio, e por conta da baixa pressão parcial de oxigênio, a gente pode ter aí até mais 30%, né? Depende do grau de adaptação, da pressão parcial de oxigênio, mas, em resumo, o nosso gasto energético basal vai subir muito. Se o seu gasto energético basal está em 1.400 quilocalorias e você está numa elevada altitude, né, isso pode fazer com que o seu gasto energético basal supere as 2.000 quilocalorias. Aí você fala assim, Sérgio, 2.000 quilocalorias a mais. 2.000 quilocalorias a mais, não, 2.000 quilocalorias de taxa metabólica basal, e eu ainda tenho que colocar o fator atividade para calcular o gasto energético total. Isso significa que você vai gastar muito mais energia para realizar essa atividade física, transportar a carga, continuar em deslocamento, tudo mais. E existe uma tendência de redução de apetite. O frio extremo, combinado com uma elevada altitude, reduz a sua fome. Aquela coisa de sentir mais fome acontece quando a gente está num ambiente confortável, está frio, mas não nessa condição extrema aqui, combinado com a elevada altitude. Então, a perda de peso, ela é significativa, ela é importante, uma perda de peso alta na elevada altitude. O sujeito começa a perder peso, e essa perda de peso, ela não é perda de peso somente na forma de massa gorda, a gente tem perda também na forma de massa magra. Então, o tempo que o sujeito se expõe a esse ambiente extremo é determinante para entender os impactos sobre a composição corporal, sobre o desempenho físico. Se ele fica numa temperatura muito baixa, numa pressão parcial de oxigênio também muito baixa, chega um ponto que ele não consegue mais se adaptar. Vamos falar um pouquinho dessa adaptação, né? Se você sai daqui e vai lá para... A perda do apetite... Desculpa, Sérgio. Pode falar. Sobre a perda do apetite, ela acontece por quê? Então, olha que interessante, né? A gente evoluiu como espécie, né, para ter o hipotálamo como o principal regulador de homeostasia do nosso corpo. Então, o hipotálamo, que é quem vai regular o nosso apetite, também está regulando uma série de outras funções e fatores ali no nosso corpo. Ele está desesperadamente tentando manter a temperatura do nosso corpo, ele está controlando a taxa metabólica basal, ele está controlando a sede, que pode acontecer aí alguma desidratação, né? Ele está controlando, ele está integrando
todos esses controles com o seu córtex, com o seu córtex cerebral. Então, ele faz uma integração também com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas motivações, com os seus pensamentos, com tudo que é mais nobre que está no seu córtex. Então, ele simplesmente começa a não dar mais conta de funcionar adequadamente. E uma resposta que ele tem é redução de apetite, mesmo com sinais claros de que ele precisaria aumentar a fome. Aumento de taxa metabólica basal, aumento de gasto energético por conta da atividade física, aumento da oxidação de lipídios, estava tudo direcionando para aumentar a fome. Só que seu hipotálamo está muito mais preocupado em manter a sua vida de forma aguda. Então, não é uma preocupação hipotalâmica se você vai se manter numa composição corporal ótima a longo prazo, numa elevada altitude, num cenário como esse que está aí na imagem. A preocupação dele é a seguinte: você precisa de substratos, você precisa de energia, você precisa manter a vida e sair dali. Nossa espécie não está adaptada à montanha, nossa espécie não está plenamente adaptada ao frio extremo. Então, as nossas respostas fisiológicas são para tentar manter a nossa vida de forma aguda e não crônica, numa altitude muito elevada. Então, a tendência aí é o hipotálamo responder mal a longo prazo, mas tentar manter a sua vida a curto prazo. Então, você tem menos fome. Porque a preocupação desse momento, sinceramente, não é comer, é sair dali. O homem primitivo, se eu colocasse um homem primitivo num ambiente como esse, ele ia tentar o mais rápido possível descer. Ele não ia continuar subindo, ele não ia parar para acampar, tal. Ele só ia pensar em descer, se aquecer e sair dessa condição que é extremamente inóspita. Porém, nós, homens modernos, temos as nossas brilhantes ideias, né? Que é, por exemplo, vou sair daqui e vou subir o Everest. E aí a gente se coloca numa situação como essa. Tudo bem? Tá ótimo, obrigada. Então bota na conta do hipotálamo mesmo. Bom, existe uma notória perda de peso, existe uma queda de capacidade gastrointestinal, ou seja, sua capacidade de digestão e absorção diminui. Existem alterações comportamentais ligadas a sinais, a comportamentos associados à depressão, à angústia, cansaço. É comum lesões articulares e musculares, os seus músculos, principalmente de membros inferiores, eles estão sob fadiga, sob estresse. Ácido lático lá de cima, suprimento de oxigênio, muitas das vezes insuficiente. O solo, o piso, ele é muito irregular e existem algumas surpresas. Você coloca o pé na neve e pode ter um buraco ali embaixo, pode ter alguma pedra, alguma coisa que provoque torções, lesões aí em articulações, tornozelo e joelho, principalmente. Então, o cenário todo é bastante desfavorável. Vamos pensar um pouco na adaptação a isso. Vamos olhar essa figura e vamos entender como a adaptação ela é importantíssima. Duas imagens, dois conjuntos aqui. Do lado esquerdo a gente tem nível do mar. Então a gente tem o sangue da artéria pulmonar. Lembrando que a artéria pulmonar ela está levando sangue do coração para o pulmão. Tem 40 milímetros de pressão parcial de oxigênio. O ar que está chegando ao alvéolo, que veio do meio externo lá do ambiente, tem 160, 159 milímetros de mercúrio. O ar alveolar, o ar que está dentro do alvéolo, tem 104. Tem 104 por quê? Porque se mistura o ar que veio de fora com o ar que já estava ali, a gente não tem o ar exatamente com 160 milímetros de mercúrio chegando até o alvéolo. A gente tem um ar com uma pressão parcial de oxigênio menor. Bom, ao longo do fluxo sanguíneo pelos capilares, existe essa captação de oxigênio, então o sangue que sai do pulmão pela veia pulmonar em direção ao coração tem 100 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio. Esse sangue ele chega ao coração, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, se distribui pelo corpo, passa pelo músculo que está trabalhando, aí tem uma imagenzinha da perna ali,
o músculo, o coração, outros tecidos vão consumir esse oxigênio no seu metabolismo, lembrando que numa exposição ao frio isso está principalmente relacionado ao metabolismo de lipídios, então o oxigênio ele é bastante relevante, né? E aí o sangue que sai do músculo, pelos vasos, pelas veias, né, tem 40 milímetros de pressão parcial de oxigênio. Isso é o que acontece ao nível do mar, né, numa temperatura usual. Então, a gente tem como gradiente de difusão, ou seja, como é que é a continha da difusão? Chega a 104 no alvéolo, 104 de oxigênio no alvéolo, o sangue que está passando ali tem 40, então, na diferença, resumidamente, 60 milímetros de mercúrio, pressão parcial de oxigênio, é captado. Tá? Bom, a diferença é essa, 60 milímetros é como se fosse a força de troca, de captação de oxigênio. É isso que vai garantir uma boa eficiência na captação de oxigênio. Esse gradiente de difusão ele é tão alto que eu não preciso nem do alvéolo todo para fazer a troca, para fazer a captação de oxigênio. Normalmente, no primeiro terço, já ocorre praticamente esse equilíbrio de oxigênio alveolar com o oxigênio do capilar. Tá? Mas aí chega na metade, já está com certeza tudo equilibrado, e aí o finalzinho ali não tem necessidade. Mas no exercício físico extremo, em algumas condições, como, por exemplo, sequelas de Covid, sujeitos que fumam há muito tempo, né? Isso vai compensar até um certo ponto. Bom, agora eu estou numa elevada altitude. Pressão parcial de oxigênio está em 96 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a 4.300 metros. O que vai acontecer aqui? Né? O que vai acontecer é o seguinte. A quantidade de oxigênio que eu vou conseguir captar é menor. É menor por quê? É menor. Porque a quantidade de oxigênio que chega no vaso é em torno de 27 milímetros de mercúrio. Aí você fala assim, pô, Sérgio, é menor do que os 40. Sim. Mas ele precisaria ser realmente muito mais baixo para que o gradiente de difusão se mantivesse em 60. Não. O sangue que sai do pulmão e vai para o coração, ele não está com os seus 100 milímetros de mercúrio de oxigenação. Não, ele está com 42. Porque o oxigênio que está vindo pelo ar atmosférico, ele está numa pressão baixa. Chega até o alvéolo pulmonar numa pressão parcial de 46. Resultado, esse sangue que tem 42 milímetros de mercúrio, ele vai transitar pelo corpo e vai ser utilizado, por exemplo, nos músculos. O sangue que sai do músculo sai com 27 milímetros de mercúrio, um valor mais baixo do que no nível do mar, porém não é baixo o suficiente para garantir uma troca gasosa tão alta assim. Isso a gente vê pelo gradiente de difusão. 42 menos 27 vai dar 15 milímetros de mercúrio, ou seja, a força necessária, a força de troca, que eu estou chamando de gradiente de difusão, né? Essa força, essa tendência de passar o oxigênio do alvéolo para o sangue, ela é mais baixa. Nível do mar, 60. Uma elevada altitude, 15. Significa que para compensar isso daí, eu vou precisar mandar mais sangue no pulmão. Eu vou precisar ventilar mais. Só que é uma ventilação que não é só diafragmática, ou seja, não é só o diafragma que vai se movimentar. Não vou ter só o diafragma se movimentando. Eu vou ter também gradil costal, musculatura reta abdominal, tudo isso funcionando para tentar elevar a ventilação pulmonar a um nível suficientemente grande para, combinado com o aumento de frequência cardíaca, eu consiga ter uma boa troca gasosa. Pergunta. Eu preciso que vocês entendam direitinho isso daqui para a gente entender a doença da altitude. Tranquilo? Já vou falar sobre a prática, Ju. Porque a gente vai combinar isso tudo, vamos entender o que a gente pode fazer dietoterapicamente para tentar atenuar os efeitos desse paciente. Não. Bom, entendida essa questão da troca, vamos caminhar um pouquinho mais.
Vamos pensar o seguinte. Se eu preciso trabalhar mais a minha musculatura intercostal, reto-abdominal, para ficar respirando no repouso, isso eu estou falando do repouso, no repouso, significa que essa musculatura ela vai ficar fadigada. Então, olha que interessante. Não sei se tem gente aí que acompanha futebol. Se eu sair daqui para jogar contra a Bolívia, elevada altitude, que é esse cenário que acontece, o ideal é que eu tome uma decisão. Ou eu chego lá poucas horas antes do jogo, já chego praticamente para jogar, né? Saio daqui no avião, chego lá, vou pro hotel, deixo as coisas, troco de roupa, vou já para o aquecimento e depois seguir para a partida. Por que isso é interessante? Porque não dá tempo de eu espoliar as minhas reservas com essa frequência cardíaca e respiratória aumentada no repouso. Eu vou precisar respirar mais? Vou precisar de mais frequência cardíaca? Sim. Porém, eu não vou mobilizar as minhas reservas com isso. Eu não vou fadigar a minha musculatura acessória da respiração no repouso, porque eu estou a poucas horas exposto a esse ambiente. Agora, se eu resolvo chegar 2 dias antes, 3 dias antes, é péssimo. Isso é péssimo porque vai ter tempo suficiente para que esse processo de aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, expolir minhas reservas. Vou trabalhar minha musculatura de uma forma exagerada no repouso. Ou seja, o cara está sentado, lendo um livro no hotel. O que vai acontecer ali? Ele está respirando mais, a frequência cardíaca dele está mais alta para poder compensar isso. Então, se eu deixo ele muito tempo ali, muito tempo que eu estou falando ali, alguns dias, 2, 3 dias, né, ele vai espoliando as suas reservas e isso vai contribuindo para a perda de peso, para a fadiga da musculatura ligada à respiração. Sérgio, mas se eu deixar muito tempo, se eu deixar ele, por exemplo, 2 semanas lá, se eu deixar ele 2 semanas, sabe o que vai acontecer? Essa pressão parcial de oxigênio baixa, essa necessidade de aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória e tudo mais, vai levar a algumas adaptações. Uma das adaptações é fazer com que o músculo cardíaco dele fique mais forte, mas principalmente vai ter um aumento no hematócrito. O rim vai liberar mais eritropoetina, que vai elevar a quantidade de hemácias no sangue. Quando eu elevar a quantidade de hemácias do sangue, eu não vou mexer na pressão parcial de oxigênio, não. Mas eu vou mexer na quantidade de oxigênio que eu consigo transportar. Se eu consigo transportar mais oxigênio no sangue, significa que eu vou precisar passar um número menor de vezes com esse sangue pelo pulmão para captar o oxigênio e levá-lo para todo o corpo de forma suficiente. Ou seja, vai dar tempo para eu aclimatar esse meu atleta e ele vai competir em igualdade de condições com o local. Essa é a adaptação à elevada altitude. A principal adaptação é essa. É aumentar minha capacidade de oxigenação dos tecidos por conta de melhora no hematócrito, aumento também de capacidade cardiovascular. Pergunta. A pior opção é chegar em cima, né? Você vai espoliar o atleta, né? A pior opção é 1, 2 dias antes. 3 dias antes é a pior opção. A melhor opção é chegar em cima da hora. Vai sofrer? Vai, mas vai sofrer menos do que se já tivesse ali há 2, 3 dias. Porque há 2, 3 dias nessa altitude, seu coração, seu pulmão, sua musculatura ligada a essa ventilação pulmonar, elas estão cansadas, suas reservas estão diminuídas, você está sentindo uma certa dor de cabeça, um desconforto. Agora, se você chega ali, pousou o avião, foi para o hotel, trocou e vai para a partida, suas reservas estão mantidas. Você vai se sentir desconfortável? Vai. Você vai ficar com a frequência cardíaca e respiratória elevada? Vai. Porém, você ainda tem reservas. Então, você consegue ter um desempenho melhor do que se você já estivesse ali há alguns dias.
O ideal mesmo é eu chegar 2 semanas antes para me aclimatar. Ô, Sérgio, eu já fui aqui acústico e eu achei aquilo horrível. Realmente a gente anda, caraca, andava e cansava, cada passo devagar e quase morria. Achei horrível. Aí tá, a gente tinha que tomar aquele chá de coca, que todo mundo toma, e dizem que abre os vasos, sei lá o quê, mas chega no hotel e já te dão esse chá para tomar. Não é? Esse chá é só um estimulante. Ah, ele é um estimulante? Eu nem sabia. Eles disseram, vai abrir os vasos, eu vou tomar isso aí, pelo amor de Deus, que eu estou É aguentando. um estimulante e vai te deixar mais predisposto a fazer atividade física. Se você tomar esse chá aqui, ao nível do mar, apesar de ser proibido e tal, você vai se sentir mais predisposto a fazer atividade física. Você vai se sentir mais energizado. Os vasos que eles falavam lá. Oi? Eu entendi que ele abria os vasos, melhorava a vasoconstrição. Eu entendi que ele melhorava isso. Então, ele vai, de certo modo, a gente vai ter uma melhora da capacidade cardiovascular, e aí isso resulta num maior conforto. Gente, mas eu achei aquilo horrível, viu? Você andar e realmente andando você cansa. Bem difícil. Cansa por quê? Porque tá difícil de trocar. A troca, entendi. Bem interessante. Uma outra coisa que acontece, eu não sei se você sentiu isso, né? Na hora de dormir, isso fica tão desequilibrado que às vezes você acorda no meio da noite para poder respirar. Se você tivesse eu acho que eu não tive. Ai, gente, já tô com falta de ar, só de ouvir vocês falando. Graças a Deus eu senti isso, não. Ai, que horror. Queria voltar. Me lembrem de nunca ir pra lá. Se me contassem isso, eu já acho que eu ia até acordar assim, de novo. Deixa eu passar aqui pro da adaptação. Não sabia dessa falta de ar, não. Eu só senti lá mesmo. Se eu soubesse, acho que eu nem iria. Lembra que o gás carbônico misturado em água forma o ácido carbônico. Então, se eu tenho muito gás carbônico no sangue, esse gás carbônico ele leva a uma acidose. Se eu tenho pouco gás carbônico, significa que eu tenho pouco ácido, isso vai me levar a uma alcalose. Pegada essa informação, vamos pensar o seguinte. Para tentar oxigenar, eu não estou falando que eu estou mandando mais sangue e estou ventilando mais o pulmão. Então, significa que está acontecendo muita captação de oxigênio. Como o sangue que está passando ali está levando gás carbônico, e está levando gás carbônico para um ambiente, um ar atmosférico que está pobre em gás carbônico, porque está pobre em todos os gases, a concentração parcial de todos os gases está diminuindo. A nossa eficiência de eliminar gás carbônico num ambiente como esse é muito alta. Resultado, a quantidade de gás carbônico no seu sangue diminui muito. Se diminui muito, te leva a um quadro de alcalose. Aí você pensa assim, alcalose significa que o sangue está ficando básico. O sangue está ficando básico porque eu estou jogando muito gás carbônico para fora, não com o intuito de jogar o gás carbônico para fora, mas é porque o mecanismo de ventilação pulmonar ele está aumentado para garantir uma boa oxigenação. Então, esse gás carbônico em excesso que está indo embora por conta da elevada frequência cardiorrespiratória faz com que o sangue fique básico. Para compensar esse sangue básico, a gente só tem 2 órgãos que trabalham, fígado e o próprio pulmão. Se você pega, por exemplo, um indivíduo que está no repouso e injeta bicarbonato no sangue dele, ou seja, você coloca ali bicarbonato de sódio no sangue dele, o sangue dele vai ficar básico. Com o sangue básico, o que acontece? O rim dele vai reter mais ácido e vai permitir uma maior liberação de base, só que o rim responde de uma forma um pouco mais lenta. E a frequência respiratória dele vai diminuir para tentar reter esse gás carbônico. Tá, peraí, Sérgio, mas então, se uma resposta fisiológica à alcalose é a redução de frequência respiratória, isso também vai reduzir a quantidade de oxigênio no sangue. Se reduz a quantidade de oxigênio no sangue, eu posso levar à morte de células. Então, qual é o efeito seguinte? Aumentar a frequência respiratória para tentar aumentar a quantidade de oxigênio. Então, a sua frequência respiratória
ela sobe porque tem pouco oxigênio, depois ela tende a cair porque tem muito gás carbônico. E aí depois sobe de novo, e desce, sobe, desce, sobe, desce. Ao longo do dia, por exemplo, quando a Márcia estava falando que estava lá caminhando, ela estava produzindo mais gás carbônico. Então, de certo modo, durante o dia a dia dela, o gás carbônico estava ficando relativamente equilibrado. Agora, quando ela vai dormir, a produção de gás carbônico está muito baixa, porque ela está dormindo. O que acontece? Esse aumento de frequência cardiorrespiratória eleva a quantidade, tenta normalizar a quantidade de oxigênio no sangue e, em compensação, empobrece o sangue em gás carbônico. Gera o quadro da alcalose, que uma das respostas é diminuir a frequência respiratória. Então, a frequência respiratória diminui. Só que quando a frequência respiratória dela diminui, ela tende a acordar acorda momentaneamente para respirar. É como se tivesse um quadro de apneia, e isso vai aumentando a quantidade de cortisol. Isso vai estressando o paciente. Vai fazendo com que ele não durma bem, vai fazendo com que o cortisol fique alto. E aí, o cortisol alto reduz massa magra. O cortisol alto leva a um quadro de hiperglicemia. O cortisol alto aumenta o estresse metabólico desse paciente, independente de ser atleta ou não. Independente de ser atleta ou não, o que a gente vai ter vai ser um aumento de cortisol por conta desse sono ruim provocado pela alcalose metabólica. Respiratória. Eu vou perguntar se entenderam e eu já estou pronto para explicar tudo de novo. Entenderam? Foi. Queria que você repetisse a da acidose. Quando é que o sangue fica ácido? Você chegou a falar? Não, né? Não, o sangue ele vai ficar ácido quando eu tiver uma retenção de gás carbônico. É uma das possibilidades. Porque lembra que eu perdi aquela minha cunhada quando foi lá para Cusco. Ela era diabética e quando subiu lá, não sei se não acompanhou o sangue, ela tinha posto aquele pino e aí ela teve uma acidose, mas foi diabética, né? Cetoacidose diabética. E o sangue dela não voltou. Foi altitude também, né? Está ligado com essa altitude, mas não por conta da respiração, por conta de um cenário adverso para ela fazer um mínimo de atividade física, que pode ser andar, subir um pequeno lance de escada, coisas do tipo. Para quem é diabético, isso é então pior, né? É pior. Nossa, Pior. ela faleceu? Faleceu, pior que faleceu. Lá? 50 anos que ela tinha, Meu Deus. O Sérgio sabia dessa história que eu estava estudando, né? Eu lembro da época, né? Foi lá na Barra. Foi, mas aí eu tenho sempre interesse nessa acidose aí, porque ela ocorre, porque ocorreu pela altitude mesmo. Então, no caso, a acidose ligada ao metabolismo é uma acidose metabólica. Uhum. Por quê? A glicose está ali no sangue, mas ela não está conseguindo ser captada. Então, a gente começa a produzir os corpos cetônicos, que são ácidos, e aí o sangue fica ácido. Mas ela é insulina dependente, ela tomava insulina direto. Então, mas se não está bem casada a quantidade de insulina com a necessidade ali, a necessidade ficou aumentada nesse momento, você gera esse desequilíbrio leva a uma maior metabolização de aminoácidos, e aí leva mais corpos cetônicos, metaboliza mais triglicerídeos também e aumenta a chance da acidose metabólica diabética. Tá, entendi. Tá bom. Então, assim, quando você não tem uma boa condição cardiovascular, metabólica, uma boa condição de saúde de uma forma geral, não é recomendado ir para uma elevada altitude. Porque esse processo de adaptação a essa hipóxia crônica vai ser mais lento, vai ser mais difícil. E se não ocorre adequadamente, tem mais chance de complicações importantes. Deixa eu te perguntar, então quem é hipertenso também, né? Não deve ser bom, né? De jeito nenhum. O hipertenso não é um candidato a fazer nenhuma dessas aventuras que a gente está citando aqui. Tá? Por quê? Porque eu vou aumentar a frequência cardíaca para normalizar a oxigenação do sangue, que foi o que a gente viu aqui.
Só que se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento a pressão sanguínea. Se eu aumentar a pressão sanguínea de um sujeito que é hipertenso, isso pode ser o fator que faltava para ele ter um AVC. Gente, ninguém fala sobre isso, né? E as pessoas ficam viajando por aí. E mais, Sérgio, conta pra Meu gente aí Deus. mais coisa que pode ter problema para te orientar as pessoas. Pois é. Eu também não sabia, perguntei por um acaso, do hipertenso por causa da vasoconstrição, lembrei. Mas então, o diabético não pode, o hipertenso não pode, o cardíaco também não deve poder se tiver qualquer problema. Sim. Já teve um infarto, não pode ir. Vou fechar isso daí e vou colocar o pós-Covid nessa história. O sujeito que teve Covid na forma grave e apresenta sequelas respiratórias, ele não pode mesmo. Nossa, verdade. Porque compromete o pulmão, não? Porque você tem, no caso da Covid na forma grave, tem gente que está literalmente sequelado. A capacidade pulmonar ela diminuiu de forma persistente, não vai ter retorno. O tecido pulmonar que foi substituído por fibrose no quadro grave da Covid, aquela região do pulmão não vai mais trocar gás. Não vai ter mais troca gasosa ali. Numa condição como aqui que a gente está, ele consegue fazer as atividades diárias dele normalmente e tal, ótimo. Porque significa que o que sobrou de pulmão funcional dá conta para essa demanda. Agora, se ele sai daqui e vai para uma elevada altitude, a demanda no repouso aumenta. E, professor, a fisioterapia respiratória, no caso de paciente pós-Covid, ela seria, então, já que não tem, né, o pulmão ele não retorna ao que ele era antes, então é só para, no caso, ele começar a viver estabilizado, porque melhora mesmo do quadro, não vai ter, só para estabilizar aquela frequência respiratória, ele aprender a... É isso? Então, o que vai acontecer? Qual é o objetivo da fisioterapia respiratória? O objetivo da fisioterapia respiratória não é transformar aquela parte fibrosada do pulmão numa parte sadia. Isso não vai acontecer. Ou existem alguns objetivos. Um deles é fazer a limpeza desse pulmão. Se através da fisioterapia você consegue remover partículas, tá? Remover muco, remover uma série, literalmente limpar esse pulmão. Né? Mas existe um outro foco da fisioterapia respiratória, que é melhorar a capacidade dessa musculatura acessória da respiração. Lembra que eu falei que essa musculatura vai ficar estressada, vai produzir mais ácido, vai desequilibrar vai desequilibrar as reservas energéticas, porque eu vou precisar de mais musculatura reta abdominal, mais musculatura intercostal para respirar. Sim. Então, a fisioterapia respiratória vai ajudar nisso. Vai fazer com que esse paciente tenha mais força muscular para conseguir respirar. Então, Entendi. isso ajuda bastante. Né? Ajuda bastante mesmo. A fisioterapia respiratória ajuda muito. Né? A questão da fisioterapia respiratória é que não vai voltar totalmente. A gente está falando do lado ruim, mas tem um lado bom nessa história. O lado bom é o seguinte: se o sujeito teve Covid na forma grave e mora lá em La Paz, por exemplo, se ele me perguntar o que ele deve fazer, eu falarei para ele, eu te recomendo se mudar para o Rio de Janeiro não, porque o Rio de Janeiro está muito violento, mas se muda para uma região ao nível do mar. Até porque o sujeito está na Bolívia, vir para o Rio, ele vai sentir bastante a diferença cambial e de custo de vida e tal, mas é interessante que ele vá para uma região ao nível do mar, porque com um oxigênio ambiental maior do que ele está acostumado, o seu hematócrito alto vai trazer para ele um conforto, só que esse conforto não é permanente. Depois aí de cerca de 2, 3 semanas, o hematócrito dele vai cair e vai se reestabilizar. Sei, como ele acostuma, né? Mas, assim, pro corpo é um estresse a menos, né? É um estresse a menos. E esse efeito que eu estou falando, ele é produzido artificialmente com intubação. O sujeito que estava entubado por Covid, não é só para ventilar, mas também para colocar mais oxigênio ali. Então, o oxigênio vem junto com a força mecânica de ventilação, fazendo com que a troca ocorra com muito mais eficiência. Imagina que você está aqui, do lado esquerdo dessa imagem. Se você coloca uma ventilação artificial
com o oxigênio, você supera esses 160 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio. Então, a diferença entre a quantidade que tem no sangue fica muito maior, então fica muito mais fácil oxigenar esse sangue, fazendo com que as suas funções metabólicas ocorram normalmente. Por isso que durante o ápice da pandemia, o que mais se falava era de ventiladores. Ventiladores mecânicos para provocar esse aumento de pressão parcial e para forçar a entrada do ar. Então, por que as pessoas morriam, professor, quando se fazia esse procedimento? Então, porque... A intubação. Então, o que acontece é o seguinte, o sujeito entubou por conta do Covid, né? Se o Covid ele vai progredindo, ele vai aumentando, que era o principal problema do Covid, não era o problema pulmonar, e sim a tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas é o que normalmente levava esse estresse metabólico tão alto, provocado pelas citocinas elevadas, é o que levava o paciente a óbito. E, é claro, teve muito paciente que foi a óbito também porque ele não tinha mais capacidade pulmonar alguma. Então, se você pega um sujeito que era fumante ou que já tinha passado por outras doenças pulmonares, como DPOC, né, e pegava Covid, esse sujeito ele não tinha capacidade mais pulmonar, não tinha mais margem, ele já estava vivendo no limite. Então, com o Covid, era só o que faltava para praticamente zerar essa capacidade pulmonar dele, e mesmo com ventilação mecânica não dava mais conta. Porque o pessoal falava, entubou, a pessoa vai morrer. Parecia até que era uma sentença de morte, né? Porque entubava por quê? Entubava porque não estava dando conta de oxigenação do sangue. Mas, combinado a isso, significava que tinha muito vírus, tinha muita célula infectada e tinha muita citocina no sangue. Entendo. E aí o paciente ele ia óbito por esse cenário completo, ali, com essa tempestade de citocinas. Tanto é que a gente observou o maior número de óbitos em alguns tipos de indivíduos, né? Por exemplo, indivíduo cardiopata, hipertenso, diabético, um indivíduo metabolicamente estressado. Eu lembro que no meio da pandemia teve um triatleta que faleceu, né? Aí as pessoas falam, pô, o sujeito era atleta e morreu. Pode ser, né, eu não tenho os dados do prontuário e tudo mais, mas pode ser que esse atleta estivesse numa condição de estresse metabólico muito alta. Ou seja, numa situação mais pró-inflamatória por conta do excesso de atividade física. Porque quando a gente fala de desportista, o desportista, ele tem uma saúde melhor, isso é verdade. Mas o atleta, e ele era um triatleta, principalmente de atividade aeróbica, o estresse metabólico do excesso de atividade física é tão alto que ele tem uma condição de saúde pior do que o de um desportista. Então, não me surpreendeu quando eu vi a informação de que um atleta profissional de triatlo foi a óbito por conta de Covid. Interessante. Nunca pensei assim. Oi, perguntas? Oi, então, a respeito da fisiologia, né, assim, do pulmão, de pessoas que já moram em altitudes elevadas, existe alguma diferença, assim, alguma transformação de adaptação, né, do pulmão ou do coração, ou é só realmente a mudança no hematócrito? Então, existem duas situações. O sujeito que já nasce ali, né? Se eu pegar um sujeito que já nasceu, por exemplo, um sujeito local, lá de La Paz, né? Ele está lá, nasceu lá, sempre viveu lá. Pulmão e coração dele é praticamente idêntico, né? Já o hematócrito é diferente. Outra condição é o seguinte: pego alguém que foi criado aqui, vai para lá e resolve ficar lá. O ventrículo esquerdo dele vai ficar mais forte, tá? Por conta dessa demanda aumentada. E o hematócrito dele vai subir. O pulmão não vai mudar. O pulmão vai ficar igualzinho, definido praticamente geneticamente ali. Tem outros fatores, como, por exemplo, poluição do ambiente, algumas condições de estresse e tal, mas por conta da altitude não vai mudar. O coração, sim, vai ficar mais forte depois do período de adaptação,
né, e o hematócrito vai subir. Mas se eu pego um sujeito que foi criado no Rio de Janeiro e está morando lá há 10 anos, 15 anos, o coração dele já está equilibrado de novo e é só o hematócrito que está bem mais alto. Tá bom, obrigada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui a gente já viu. Bom, ocorre maior aumento da utilização anaeróbica do piruvato. Olha que interessante isso daqui. Vamos colocar agora a atividade física na história. Vamos supor que você resolve fazer atividade física num cenário de elevada altitude. Se começa a faltar oxigênio, vamos pensar, a seleção brasileira saiu daqui e foi jogar contra a seleção da Bolívia. Lá. Os atletas que saíram daqui e foram para lá, ou que saíram da Europa, ou nível do mar e foram para lá, o que vai acontecer com eles? Na atividade física, como a capacidade de oxigenação deles é mais baixa do que um outro atleta, do que o atleta da Bolívia, fazendo exatamente a mesma atividade, ele vai utilizar proporcionalmente mais glicose do que utilizaria ao nível do mar, porque está faltando oxigênio. Está faltando oxigênio não é porque o coração e o pulmão dele estão ruins, mas sim porque a pressão parcial de oxigênio no ambiente está baixa, então a oxigenação está mais difícil. Como resultado, ele utiliza mais substrato de forma anaeróbica, mesmo por uma atividade longa. Resultado, ele produz mais ácido lático, que demanda um maior fluxo sanguíneo no músculo, que demanda metabolicamente mais, e também produz energia de forma menos eficiente. Então, como consequência, a glicemia desse atleta vai cair mais rápido e a fadiga vai chegar precocemente. Resultado, ele tem um desempenho físico pior. Ele vai ter um desempenho físico pior e isso está muito relacionado com a utilização dos macronutrientes. Como que esses macronutrientes vão ser utilizados metabolicamente para renovar o ATP? No caso dele, vai ser pior. Vai utilizar mais glicose, produzindo mais ácido lático. Aí você vai falar assim, Sérgio, então, durante a atividade física, durante lá aquela partida, ele não vai ter alcalose. Não, com certeza não. Pelo contrário, o sangue dele vai tender a ficar ácido, porque ele está produzindo muito ácido lático. Agora, na hora que ele vai dormir, né, pode ocorrer essa alteração aí respiratória, levando a inclusive a uma possível arritmia durante o sono. Né? Dúvidas aqui? Sim, professor. Pode falar, Você poderia repetir isso, por favor, porque eu tive um pouco de dificuldade de compreender. Vamos lá, vou voltar aqui no gráfico. Ó. Mostrei para vocês um gráfico aqui, ó, do frio, utilização do substrato exposto ao frio. Né? Isso mostra para a gente que quando você está exposto ao frio, existe uma tendência no repouso de utilizar mais lipídios como fonte de energia. E uma discreta redução de carboidratos. Mostrei que isso está relacionado, inclusive, com uma mudança de padrão de alimentação. Né? Quando você começa a fazer atividade física numa elevada altitude, essa baixa pressão de oxigênio vai repercutir numa menor oferta de oxigênio para o músculo, que é o que a gente vê nessa imagem do lado direito aqui. Ó. Do lado esquerdo, que é o nível do mar, 100 milímetros de oxigênio de pressão parcial está disponível para o músculo. Na outra imagem, 42. Ou seja, eu estou dando para o músculo um sangue com menos oxigênio. Por quê? Por conta da elevada altitude. Ele não se adaptou metabolicamente ainda. Se eu tivesse um indivíduo bem adaptado, aclimatado ali, ou, por exemplo, um indivíduo que é o local, que sempre viveu ali, a quantidade de oxigênio que chega para o músculo dele é normal. Está lá na casa de 100 milímetros de mercúrio. Agora, o atleta que chegou e está ali competindo e não tem as adaptações a elevada altitude, ele está oferecendo para o músculo dele um sangue com menos oxigênio. Se você fizer atividade física com pouco oxigênio, o que vai acontecer? Você vai utilizar a via anaeróbica. Vai utilizar a via anaeróbica, significa que você vai pegar glicose,
que estava no glicogênio do músculo, que estava na glicemia, que veio lá do fígado e tal, não importa. Você vai pegar a glicose, vai fazer a glicólise, mas não vai levar até a cadeia respiratória. Esse piruvato não vai a acetilcoenzimar. Ele vai a ácido lático, vai a lactato, vai a ácido lático. Então, eu produzo uma quantidade menor de ATP por molécula de glicose, produzo muito ácido, então, para compensar isso, eu preciso captar mais glicose, a glicemia cai mais rápido. Quando a glicemia cai mais rápido, eu tenho mais dificuldade em me manter em atividade física. A fadiga ela chega mais rápido. Então, o desempenho físico ele vai caindo. Agora, o outro sujeito, que é o atleta lá da Bolívia, o tecido muscular dele está ótimo, está tranquilo. Por quê? Está recebendo a quantidade de oxigênio que precisa, então ele está utilizando de vias aeróbicas para produzir energia. Ele está pegando essa glicose e levando até a cadeia respiratória. Por consequência, tem menos produção de ácido e ele cai menos a glicemia, ele consome menos glicose. Ele pode, inclusive, utilizar ácido graxo como fonte de energia. E para um atleta como esse, o uso talvez de bicarbonato de sódio seja muito interessante, né? Para combater essa acidose. Já está começando a responder parcialmente o que a Luciene perguntou. A Luciene pergunta, o que a gente vai fazer na prática com isso? Bom, uma das primeiras atitudes é a seguinte, eu sei que esse meu atleta, quando chegar lá na elevada altitude, ele vai ter uma produção de ácido lático alta. Então, se eu puder, previamente, começar com uma beta-alanina, testar o bicarbonato para chegar lá no dia da competição, oferecer bicarbonato para ele no pré-competição, isso já vai atenuar essa acidose, que vai dar uma melhora de desempenho físico para ele. Vamos, já que a gente está chegando na reta final da aula, vamos pegar esse gancho aqui e tentar entender melhor o que a gente vai fazer. Bom, se eu sei que ele vai utilizar mais glicose como fonte de energia, eu preciso garantir que o estoque de glicogênio dele seja o mais alto possível. Ah, Sérgio, o sujeito vai fazer uma corrida, não vai ser uma partida de futebol, vai ser uma maratona e tal. Tudo bem, mas mesmo nesse ambiente, mesmo com essa mudança de modalidade, ele vai consumir mais glicose do que consumiria ao nível do mar. Então, eu dependo de uma dieta, nesse momento, com uma quantidade de carboidrato mais alta. Oferecer lipídio não vai me ajudar, porque ele não vai utilizar muito lipídio como fonte de energia, porque está faltando oxigênio. Então, outra questão que eu preciso ter em mente. No repouso, ele vai ter um catabolismo aumentado. Vai ter um catabolismo aumentado por quê? Porque ele está com a taxa metabólica basal mais alta. Então, eu preciso ajustar a oferta de energia para ele e oferecer uma dieta com mais energia, oferecer uma dieta com mais carboidrato. Depois que ele se adaptar, aí eu vou modificar novamente a dieta, mas a minha preocupação com ele é muito alta em relação a isso. Com reserva de glicogênio, com a questão da acidose, com a questão da perda de peso. Existe uma tendência de perda de peso, inclusive com perda de massa magra. Então, eu preciso de uma dieta hiperproteica, com uma boa distribuição. Se eu sei que ele está perdendo peso, eu vou utilizar uma referência mais alta para calcular a quantidade de proteína. Eu vou utilizar, por exemplo, 0,4 gramas de proteína por quilograma de massa corporal, por refeição. Cada refeição eu vou colocando 0,4 gramas de proteína por quilograma de massa corporal. Tudo bem essas intervenções? O No uso caso, você aumentaria o VET também, certo? Vou aumentar o VET dele. Uhum. Lembra que na aula passada a gente falou que uma das formas de perda de água é através da respiração? A perda de água para esse atleta vai aumentar. Até porque o vapor d'água está menor. A pressão parcial de vapor d'água está menor. Então, a gente vai perder mais água pela respiração. Então, eu preciso ter mais atenção ao estado de hidratação desse atleta. Ah, Sérgio, mas não é muito quente. Tudo bem, não é muito quente. O ambiente não é quente, o ambiente é frio. Mas nesse ambiente frio, existe uma tendência de perda de água do corpo pela respiração. É só vocês pensarem, pô, tá muito frio, o ar fica como? Seco.
Então, no ambiente em que o ar está muito seco, eu preciso de uma hidratação maior. Antes disso, vou até beber água. Perguntas? No caso, esse atleta chegando 15 dias antes, aí serão 15 dias com essas mudanças, né? Isso, aí eu vou gradativamente mudando a dieta dele conforme ele for se adaptando. Mas no início, dieta hiperproteica, boa quantidade de carboidrato, lipídio baixo, ajuste calórico. Né? Porque se eu não der uma dieta hipercalórica para ele, ele vai perder peso. Né? Essa imagem aqui conta a história de frequência cardíaca e frequência respiratória provocando essa arritmia, tá? Que eu falei anteriormente, principalmente para a Márcia. Bom, isso aqui a gente já falou, que é a adaptação, né, com o aumento de hematócrito. Né? Ocorre uma perda de peso, a gente já viu sobre o aumento de gasto energético total, mudança na forma como o metabolismo de macronutrientes vai ser realizado. Né? No frio, a gente tem uma tendência a consumir pouca água, porque a gente associa muito o consumo de água ao calor. Está calor, eu bebo água, está frio, eu bebo menos água. Né? Mas eu sei que se está ventilando mais, principalmente se está fazendo atividade física nesse ambiente frio, eu vou perder mais água pela respiração, então eu preciso de uma compensação aí. Né? E aí pode ser que a sede, principalmente se a exposição ao frio for muito alta, pode ser que a sede não esteja adequada para o nível de desidratação. Bom, perda de peso, ela ocorre em torno de 0,5 a 1,5 kg por semana. Né? Perda de peso geral, aí eu estou falando de balanço hídrico, mas também de gasto energético. Né? Tem um dado interessante aqui, ó. Próximo ao pico do Everest, cada passo requer de 7 a 10 movimentos respiratórios. A gente nem pensa em quantas vezes a gente respira para dar um passo. Normalmente é um movimento respiratório para cada passo, às vezes 2, mas 7 a 10 é um valor bem mais alto. Então, você precisa dar um passo. Você respira, dá um passo, porque a sensação de cansaço é muito alta. Né? Existe uma queda também na absorção de nutrientes, muito ligada a essa baixa oxigenação no sangue. Então, os processos metabólicos, de uma forma geral, ficam prejudicados, e isso contribui também para a perda de peso, porque você absorve menos, a eficiência de digestão e absorção diminui, sendo que a demanda está muito alta. Ocorre mais hematopoiese, né? O início da hematopoiese ocorre no segundo dia. Né? Não significa que no segundo dia o seu hematócrito vai estar pleno, ajustado, não. No segundo dia eu vou ter um aumento na produção de hemácias, porque eu primeiro preciso fazer com que o rim produza mais eritropoetina. O processo todo, a gente está falando de 2 semanas para ser pleno, mas o processo todo dura até 3 meses. Pois não, tudo bem. Se você sabe falar palavras tão difíceis, você não sabe cantar uma letra de música certa. Tá? Ocorre uma redução da seção transversa das fibras musculares, então o volume do músculo diminui. A gente já viu que o volume do músculo está ligado diretamente à força. Né? Então, com o aumento do número de vasos, como o número de vasos não diminui, temos um aumento de aporte de oxigênio no músculo. Isso é um fator positivo, também protetivo, né? Porque como esse músculo está demandando mais oxigênio, ele estimula um aumento no número de vasos. Ocorre aumento de mioglobina. Você acha que é mioglobina? Mioglobina é a hemoglobina do músculo, é a proteína que transporta oxigênio dentro do músculo. Gradativamente, ao longo do tempo, vai aumentando a atividade aeróbica, a sua capacidade aeróbica vai aumentando. Você vai aumentando por quê? Porque você, com o aumento de hematócrito, você consegue fornecer mais oxigênio para o músculo, com melhora da capacidade cardiovascular também. Então, se você aumenta o aporte de oxigênio, você consegue melhorar a capacidade aeróbica. E isso é interessante porque se você sai de uma elevada altitude e vai para o nível do mar, você leva contigo essas
essas adaptações. Então, tem muita gente que sai do Rio de Janeiro e vai morar durante 1 mês, 2 meses, numa elevada altitude, vai lá para La Paz, fica lá e vem competir uma maratona no Rio de Janeiro. Resultado, vai ter um desempenho físico muito melhor porque está trazendo essas adaptações. Essas adaptações que a gente está falando, elas começam em 1.500 metros e elas finalizam a 5.200 metros, ou seja, próximo a 5.000 metros, a gente não consegue mais adaptar porque o estresse ele é tão alto que inibe essas adaptações. Eu não consigo aumentar o hematócrito, não consigo melhorar a capacidade aeróbica muscular, eu não consigo melhorar o número de vasos, a perda de peso ela é muito acentuada. Então, quando você está a uma altitude extrema e acima de 5.000 metros, essas adaptações elas não vão ocorrer. Então, por isso que essa é uma altitude que é incompatível com o exercício físico pleno, adequado. Tudo bem? Estava crente que eu ia conseguir falar de microgravidade hoje. Dúvidas? Perguntas? Foi ótimo. Olha só, essa adaptação a gente falou muito para atleta, mas para uma pessoa assim, não sei se idoso tem algum problema maior do que as pessoas mais jovens nas altitudes? Então, o que vai acontecer? Como eu dependo de um aumento de força cardíaca, um aumento de força da musculatura acessória à respiração, né, um idoso ele vai ter esse processo demorando mais tempo para acontecer. Porque a gente já tem normalmente uma preocupação com o idoso. Inclusive, eu consegui mostrar para vocês numa outra aula, que era a quantidade de massa muscular a sarcopenia, mesmo num atleta, a gente viu que cai a massa muscular com o envelhecimento, mesmo num atleta. Então, eu já tenho essa preocupação normalmente. Se eu coloco esse idoso numa elevada altitude, a minha preocupação sobe muito em relação a isso. Mas aí suprir esse carboidrato aí também é bom. Sim, eu preciso de uma compensação de carboidrato. A gente também pode usar o mesmo critério aí do atleta para atuar com o próprio corpo, né? Com pessoas normais, de idade, qualquer idade, né? Qualquer idade. Por que esse pensamento? Porque as adaptações esperadas são adaptações ao exercício físico. Certo. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que, Márcia, que você agora, você fala assim, você vai terminar a faculdade e fala assim, eu vou morar lá nos Alpes suíços. Aí você sai daqui e vai lá para a Suíça. Eu não quero mais saber dessa polaridade política que existe aí, estou cansado, aí vou morar lá nos Alpes suíços. Aí você vai morar lá nos Alpes. Né? E aí você tem uma irmã gêmea que vai ficar aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí o que vai acontecer? Só de você estar nesse ambiente com uma elevada altitude, com baixa pressão parcial de oxigênio, você já vai se expor a essa adaptação. Se a sua irmã gêmea que está aqui começar a fazer atividade física aeróbica, ela vai ter adaptações que são muito similares às suas lá. Então, a minha intervenção dietoterápica para a sua irmã e para você vão ser muito parecidas. Sim. Porque a sua irmã vai ter aumento de mioglobina, aumento de capacidade aeróbica no músculo, aumento da seção transversa, ela vai ter aumento da força cardíaca, aumento da capacidade pulmonar, da musculatura acessória à respiração. Sim, agora eu penso em um bebê. Uma mãe que vai com um bebê bem pequenininho lá, 2, 3 meses, pode? Uma altitude assim brava? Ou ele se adapta melhor do que a gente? Provavelmente. Então, se a gente estiver falando de uma idade muito, muito precoce, por exemplo, eu estou falando de um recém-nato, eu estou falando de um bebê que está realmente muito novinho. 6 meses. Ele vai ter uma dificuldade de adaptação muito parecida com um bebê que acabou de nascer. Então, existe um paralelo. Agora, o pior é pegar um bebê que já anda, ou seja, ali que já está com 1 ano, por exemplo, e fazer essa mudança. Porque ele vai ter uma demanda de atividade física, ele vai ter uma demanda energética mais alta ali, que ele não vai conseguir suprir. Mas ele vai se adaptar bem. Eu pensei que ele fosse se adaptar melhor do que a gente. Não, sim, ele vai se adaptar bem. Vai se adaptar bem, sim.
Vai, é mais fácil. Até porque ele está num momento de desenvolvimento pulmonar, de desenvolvimento cardíaco, de desenvolvimento da musculatura. Sim. Né? Então, a adaptação dele vai ser plena, principalmente se ele tiver um aporte proteico bom. Benção mesmo. A ignorância é uma benção, porque eu acho que se eu soubesse disso tudo, eu não teria ido. Eu Não, nunca mas vou. você é uma mulher fisicamente ativa e tal. O problema. Mas o então, problema mas gosta muito, não, já subi muito pico, tá? Já podia ter morrido. Já fui no Pico das Agulhas Negras, não foi uma prateleira, já fui algumas vezes. Mas ó, lembra lá dos slides, ó, o pico, esse pico que você está falando, ele não é tão alto assim. Ah, não, prateleiras não é tão alto. Não, eu não fui Agulhas Negras, não, nem me arrisquei. Eu falei, não, fico ali, parei embaixo. Tá? Então, a gente está falando aí de uma, Mas já de uma subi muita altitude coisa por que dá aí. para adaptar. É. O problema é minha mãe. Minha mãe é uma mulher sedentária, obesa e hipertensa. Aí, Se minha mãe for, já era. não, eu já subi muita coisa por aí. Já tô velhinha, né? Daí já viu, né? Já fiz muita. E você ainda é bem mais nova que minha mãe, então fica tranquilo. É. Pode morar nos Alpes Suíços, não tem problema. Então, no final, todo mundo se adapta, né? Mas, em caso de atleta, eles precisam, com antecedência da competição, chegar para fazer aquela adaptação ou 15 dias, ou até de 3 meses para frente, mais ou menos assim. No final é isso. O melhor dos mundos seria a partir de 15 dias para lá. Ah, o senhor falou que quanto mais próxima a competição, melhor, não é isso? Ou muito próximo da competição. Então, assim, ou eu chego lá muito próximo da competição, na casa de horas antes da competição, ou eu chego lá e fico lá, ó, fico umas 2 semanas para frente, e aí eu vou fazer a competição. Entendi, show. Mais de 15 dias que é o ideal, então, né? Isso, de 15 dias para lá. Já anotei. O melhor dos mundos aí seria os 3 meses que a gente viu ali, mas isso daí também acaba que é você se mudar para lá, né? 3 meses é um quarto do ano, né? Viabiliza o tempo, tá bom. E do ponto de vista nutricional, eu vou ter essas preocupações que a gente já citou do carboidrato, da quantidade de proteína, da ingestão hídrica e monitorar essa perda de peso. E vai acontecer. Vai acontecer perda de peso se você se muda para lá. Oi. Eu só me enrolei um pouquinho, porque assim, em relação ao lipídio, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque assim, no final, o carboidrato é que é o mais importante, mas o senhor tinha falado também sobre o lipídio. Eu não peguei direito como é que foi. O lipídio, na prática, o lipídio eu não vou mudar muito o lipídio, porque eu vou fazer uma dieta hipercalórica, né? E eu vou precisar aumentar carboidrato, vou precisar aumentar a proteína, então o lipídio proporcionalmente está diminuído, mas em valores absolutos ele talvez esteja até mesmo mantido. Ah, professor, não encontrei. É que o lipídio é quando a gente está em repouso no frio, que ele é mais importante. Mas no caso do atleta, o mais importante é o carboidrato, é isso? Isso, exatamente isso. Ó, você vai chegar lá e vai ficar deitada na lareira e tal, vai ficar sem atividade física. Vai só vai caminhar, vai ali, volta e tal, mas não vai ser numa condição de desporto mesmo. Não. Numa condição como essa, o lipídio ele vai ser bastante utilizado, porque o coração utiliza muito o lipídio como fonte de energia. O coração faz muita cadeia respiratória. E a sua frequência cardíaca vai subir nessa condição. Então, o lipídio vai ser muito bem aproveitado aí. Agora, se você não precisa ser atleta, não. Se você vai para uma condição de desporto, você já precisa mexer nessa dieta aí, porque senão o sujeito vai sentir muito. Vai dificultar essa adaptação dele. Quando a gente fala de aumento de hematócrito, eu não posso esquecer que eu preciso de um aporte de ferro suficiente. Eu preciso de um aporte suficiente. Mas como a dieta ela vai ser hiperproteica, e eu estou partindo do princípio que essa dieta ela é onívora, ou seja, que você come carnes também, acaba que não vira uma preocupação muito alta, porque se você aumenta o consumo de carnes, porque precisa de um maior consumo proteico, você acaba aumentando o consumo de ferro também. Né? Então,
Acaba que, dependendo de como você modular esse aumento de proteína, ferro não vai ser uma preocupação. Agora, se, por Perfeito. exemplo, eu estou falando de um vegano, estou falando de um... Ou até mesmo do sujeito que vai aumentar a ingestão proteica, mas vai aumentar a base de whey protein. Se ele vai aumentar a base de whey protein, eu preciso pensar aí numa suplementação de ferro e também de vitamina C. Perfeito, obrigada, professor. Né? Galera, fala, pergunte. Hoje a gente está com um bônusinho de tempo que a Marina está dormindo. Fala. Fala, Luciane. Sente falta, sente falta. Não está nem falando nada aí, ela, o ex-munga, tá na hora dela. Não, nem apareceu hoje. Pois é. É verdade. Ela tá gripadinha, tá saindo dessa gripe aí. Mas tem tanta gente gripada, né? Tem. Eu pesquisei, né? Vocês sabem que eu pesquiso, né? Mesmo não sendo da minha área, eu pesquiso, né? Aí eu fui pesquisar esse vírus sincicial, que é o vírus que tá mais frequente aqui no Rio, no Brasil, de forma geral, dando os sinais de infecção respiratória. A recuperação dele é mais lenta. Ele é menos grave e a recuperação é mais lenta. Não tem gente ficando um mês gripado aí, sem ter, na verdade, resfriado, né? Sem ter aquelas febres altíssimas e tal, de ficar extremamente prostrado, mas de uma forma mais crônica ali, o sujeito está apresentando os sinais clínicos, então, muita coriza e tal, desconforto, um pouco de dor no corpo, até mesmo uma febre pequena, 30, 38, por aí, abaixo de 39 graus, mas o sujeito ficando muito tempo dessa maneira, né? Principalmente as crianças. É horrível. E também na escola do meu filho está com caso de Covid. Então, E o Covid que permanece aí no... Ainda tem A gente isso. tem que lidar com o Covid. Covid em colégio agora, meu Deus. Sim, Márcia, lá na escola do meu filho tá, e por enquanto só uma turma, né, que eles estão suspensos, mas está voltando com... Será que é por causa do frio, professor? Com certeza tem uma relação com o frio, porque você diminui a motilidade dos cílios, que eliminam as substâncias macroscópicas também, né, das vias aéreas, então é normal nesse período do ano. E ainda tem uma outra questão, a gente está com uma mudança de tempo, de temperatura muito, muito abrupta. Ontem choveu granizo e hoje está sol. Pois é, muito estranho. Né? E aí essa variação, essa oscilação de temperatura também favorece as infecções respiratórias, né? E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que o vírus da gripe, da influenza, outros vírus respiratórios, eles continuam por aí. E por conta do isolamento, a gente deixou de se expor a esses vírus. Quando a gente deixa de se expor e volta para um contato social intenso do jeito que está agora, a gente vai se expor a isso tudo, só que de uma forma abrupta. Então, também tem a possibilidade de você sair de uma infecção respiratória por um agente viral e ir para outro depois de pouco tempo. Nossa, verdade, verdade. Então, é a realidade que a gente vai enfrentar durante algum tempo. Tem uma outra questão, que são as pessoas que têm sequelas do Covid e vão apresentar, para qualquer tipo de infecção respiratória, um quadro mais grave do que se não tivesse nunca tido Covid. Isso também é uma verdade. Tem gente aí, minha preocupação é principalmente com os idosos, né? Mas dá para falar isso para a população em geral, né? Se você naturalmente respondia de uma certa forma e agora, pós sequelas de Covid, você vai responder de uma forma um pouco pior, né? Um pouco pior porque sua capacidade pulmonar está mais baixa. E aí tem mais aquela dificuldade respiratória, né? Isso é real. Tudo bem? Gente, semana que vem a gente vai ter uma aula, né, que vai ser aula sobre microgravidade, né? Eu acho que é uma das poucas aulas, se não me engano, a única aula do semestre que eu não tenho experiência alguma. Então, a gente vai falar muito de teoria, né? Não tem nenhuma história prática real para contar, porque eu nunca acompanhei nenhum astronauta, né? E, para a gente ter ideia, a gente está só mandando o nosso segundo brasileiro para o espaço, né? Que é o que vai agora
que ganhou o sorteio, né? Não sei se vocês estão sabendo, vai ter um brasileiro que vai para o espaço, mas a gente está só no segundo, então eu nunca atendi nenhum astronauta, mas a gente vai conversar bastante sobre os dados aí que já foram publicados relacionados com o espaço. Tá? Opa, show. Obrigada, professor. De nada. Semana que vem a gente se vê. Para o pessoal que tem aula comigo amanhã, até amanhã. A gente, de alguma forma, vai se encontrar amanhã.